Fundo imobiliário VISC11, vale a pena? Nesse vídeo a gente vai fazer a análise completa do fundo imobiliário VISC11, fundo imobiliário de shopping. Vou mostrar para vocês a carteira dele, como é que foi o último relatório gerencial que o gestor solta todo mês para o mercado. Teve notícia boa para quem é investidor e para quem está querendo se tornar um investidor também pode ser uma excelente notícia. Eu vou mostrar para vocês e vamos ali no final do vídeo calcular o preço teto. Será até que preço vale a pena pagar no VISC11. Então segura comigo até o final que esse vídeo aqui tá bem completo e vai te ajudar a tomar sua decisão no VISC11. Então já vamos cair aqui para dentro do relatório gerencial que a gente tem destaques importantes, tá? Quais que foram os destaques? Até grifei aqui de amarelo as partes importantes. A primeira é a 10ª emissão de cota que foi finalizada e eles captaram um total de 875 milhões de reais. Alocação dos recursos captados. Com os recursos captados, eles vão comprar, vai fazer aquisição em 7 ativos e o melhor, eles já anteciparam em pagar os 120 milhões, antecipando um CRI que eles tinham, ou seja, abaixando ali o seu nível de alavancagem. O fundo teve reavaliação patrimonial, ou seja, os ativos deles estavam defasados, a parte patrimonial. Tinha muito tempo que tinha feito a análise, eles refizeram a análise que agora soltou nesse último fato relevante, nesse último relatório de dezembro, informando que foi feita ali a reavaliação. E com isso, os ativos dele tiveram um ajuste para cima de 12,7%, ou seja, valorizaram, na verdade foi em 16%, só que vai resultar um valor contábil de 12,7%. E aqui a gente está com um valor patrimonial de 133,71. Só que na verdade o valor patrimonial ele vai ficar em 128 e uns quebrados. Eu até mandei e-mail para eles lá perguntando. Por quê? Aqui não está considerando as novas cotas que vão ser reintegradas por conta dessa emissão. Então, quando as cotas for integradas, já foram, né? Foi no dia 5, aumenta o número de cotas e, consequentemente, abaixa um pouco o valor patrimonial por cota. Mas, mesmo assim, um VP saindo de... O VP dele, quer ver? A gente vem aqui no Estados Invest, o VP dele está 115,07 centavos. Ou seja, saiu de 115 e foi para um total ali, vai para um total de 128. Baita valorização no valor patrimonial do ativo. E se liga nessa notícia aqui importante que está dentro do relatório deles. O Vinci Shopping Center celebra memorando de entendimentos para a potencial aquisição de 7 novos shoppings. Então eles estão querendo aí investir em 7 novos shoppings para sua carteira. Esse aqui, ó, são os shoppings que eles estão pretendendo investir, se tudo der certo. Então aí Shopping Estação, Plaza Sul em São Paulo e por aí. São esses shoppings que eles estão querendo adquirir na sua carteira. O preço total das potenciais aquisições é no total de 535 milhões, que vai dar um cap rate médio de 9,4%, excelente, e um NOI por metro quadrado de 1.229, ou seja, 10% acima do que a média do portfólio do fundo. O NOI é basicamente o rendimento, o resultado operacional do fundo. Caso essas aquisições sejam concluídas, o portfólio do fundo passará a ser composto por 30 shoppings, permanecendo como fundo imobiliário detentor do maior número de participações diretas em shoppings. As potenciais aquisições adicionarão ainda 2 novos estados ao portfólio do fundo, que vai estar presente em 16 estados, caso isso aqui, essa transação, ela se efetive de fato. O fundo também ele concluiu a aquisição de 20% do Madureira Shopping, realizado no Rio de Janeiro, que foi um valor total de 70 milhões de reais, com cap rate de 9,1%. Basicamente, o cap rate é o retorno que ele vai ter sobre o capital aplicado, tá? Isso aqui é muito importante para nós investidores. A gente tem que buscar altos cap rates, claro que com boa segurança, porque é isso ali que vai de fato ditar a rentabilidade do fundo. Então, descendo aqui mais, tem essa informação que o fundo pagou, ele antecipou, fez o pré-pagamento de 120 milhões de um CRI, abaixando a alavancagem do fundo. A gente observando que a performance do fundo, a gente consegue ver que ele vai ter um rendimento distribuído de R$1 por cota, e ele teve um resultado de 0,92, certo? Só que ele tem um montante aqui que está em caixa, está disponível para distribuição futura. Ele estava com um total de 57 centavos. Nesse mês aqui ele usou um total de 8 centavos, finalizando ali agora, final de dezembro, com um caixa, um valor para distribuir ainda, o valor de reserva de 49 centavos por cota. Então, um ponto positivo que o fundo tem bastante gordura aí para poder distribuir aos investidores. A gente consegue ver o histórico de distribuição ao longo dos meses. Então, o fundo aí em dezembro de 2022 estava com uma distribuição de 85 centavos, chegou a 80 centavos, né? E agora finalizando o ano aí com R$1 de distribuição, conforme vocês estão observando. E eles estão estimando uma distribuição para o primeiro semestre de 2024 de R$1 a R$1,10 por cota entre janeiro e junho de 2024.
Claro que não é, eles mesmo colocam aqui, rentabilidade esperada não representa uma rentabilidade ali garantida. Isso aqui eles estão trilhando e provavelmente ele deve se cumprir, tomara que cumpra, né? Então aí, ó, vocês podem ver que eles pretendem pagar de R$1 a R$1,10 de janeiro até junho de 2024. Então, bons dividendos aí vindos para os investidores. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer o valuation do fundo imobiliário. Evolução de investidores e volume de negociação. A gente consegue ver que o fundo ele vem ganhando bastante investidores, né? Você pode observar aqui que está uma escadinha crescente, mais pessoas interessadas em investir no fundo. Chegamos aqui na parte da carteira do fundo. Então hoje o fundo aí conta com um patrimônio líquido de 2,8 bilhões de reais, o que são participações em shoppings em 3,6 bilhões, só que como ele tem dívida, né, então tem que abater. A gente quer o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é descontando todos os ativos e passivos, a gente chega no PL, que é o patrimônio líquido. Então o fundo aí ele tem esse montante de ativos, ele tem aplicações financeiras, obrigações de imóveis a prazos e outros. Esses outros aqui é a subscrição, que ainda vai integralizar, tá? Então aqui no relatório de dezembro ainda não integralizou, provavelmente no relatório de janeiro já vai ter integralizado já. Mas a gente consegue observar que o fundo está com uma situação bem tranquila, né? O fundo possui obrigações referente a aquisições prévias de 603 milhões, já considerando pagamento de earnout, mas o fundo aí ele possui aplicações financeiras e parcela das vendas de ativos. Então o fundo possui um caixa líquido de 172 milhões. Então o fundo está com uma situação financeira bem tranquila aí. O fundo tem mais dinheiro a receber em caixa do que de dívidas, então é bem tranquila a alavancagem dele. A gente observando agora alguns indicadores operacionais. Primeiro, o NOI. O fundo vem conseguindo aumentar o seu NOI. Você pode observar aqui, ó, que novembro ficou acima do que foi novembro do ano passado. Outubro também ficou acima do que ficou ano passado. Setembro, então o fundo vem conseguindo aumentar, entregar um bom retorno operacional por metro quadrado. Em relação a vendas, as vendas por metro quadrado teve uma redução, vocês podem observar aqui, ó, 2023 é o azul claro, 2022 é o cinza, então vocês podem observar que está tendo uma redução de vendas por metro quadrado. Inadimplência, a inadimplência ela foi de 3,9%, pouca coisa a mais do que o mesmo novembro do ano passado, então pouca coisa mesmo. Outubro também, setembro também, então você pode ver que esse ano está tendo um pouco mais de inadimplência do que ano passado. A gente também teve uma redução nos descontos, conforme vocês podem observar. A taxa de ocupação ela se mantém ali inalterada, de acordo com o último mês, 93,3%, então está uma taxa de ocupação ok aqui para o fundo. A gente consegue ver que a carteira dele, então quais que são os shoppings mais representativos dentro da carteira dele, qual que representa mais NOI. Você pode ver que é o Prudente Shopping, né? Depois o Porto Velho Shopping e o Praia Costa com essa diversificação aqui. Eles estão presentes nesses estados, então um fundo aí com bastante presença em vários estados do Brasil. E a gente consegue ver aqui que o portfólio dele atualmente conta com 23 participações em shoppings em 14 estados diferentes, administrado por 9 administradoras distintas, totalizando 250 mil metros quadrados, ABL própria, área bruta locável. Se cada aquela aquisição ela for para frente, ele vai ter 30 shoppings em carteira em 16 estados diferentes. Então é um fundo aí bem robusto para vocês analisarem. Então essa aqui é a carteira dele, esse aqui são os shoppings, essa aqui é a distribuição por estado. Você pode ver que ele está quase no Brasil todo aí e segue crescendo mais, então vamos torcer para fechar esse mapa e tá no Brasil todo aí. Bom, mostramos ali o relatório gerencial e vários destaques importantes para vocês investidores. Antes da gente calcular o preço teto aqui, vamos ver a rentabilidade histórica do VISC11, comparando também com o CDI que rende às vezes 110% do CDI, para vocês compararem, e também vamos comparar com o DIV11, que é um ETF que investe nas empresas que mais pagam dividendos aqui do Brasil, só para a gente ter uma comparação de rentabilidade ao longo do tempo, desde o início do VISC11, só para você ver como que está sendo a rentabilidade. Antes de eu te mostrar, se você chegou até aqui, não esquece de você deixar o like nesse vídeo. O seu like ajuda bastante esse vídeo a chegar para mais pessoas. Bom, primeiro a gente tem a rentabilidade acumulada aqui do VISC11, desde o início dele, que iniciou 1/11 de 2017, que a gente tem um histórico aqui. Então a gente está com uma rentabilidade acumulada até então de 83,43%, desde o início do VISC11. Bom, vamos adicionar aqui o CDI, comparando o mesmo período VISC11 e CDI. O CDI agora está em verde, você pode observar que o CDI do período foi 54%, então você pode observar que o VISC11 rendeu mais do que o CDI. Pô, se eu tivesse aplicado num CDB que rende 110% do CDI, como que seria essa rentabilidade? Então a gente adicionou agora o CDB de 110% do CDI, é o que está em verdinho, o CDI normal agora ficou em roxo e o VISC11 está em vermelho. Então você pode ver que o VISC11 ao longo do tempo está rendendo muito mais, obviamente,
com muito mais volatilidade, né? Você pode ver que o VISC11 foi lá em cima, foi lá embaixo, enfim, ele teve muito mais volatilidade. Agora a gente adicionando o DIVO11, que é o ETF de dividendos, você pode observar que nesse mesmo período ele teve um rendimento acumulado de 131%, ou seja, o DIVO11 entregou mais rendimento do que o VISC11, do que o CDB de 110% de CDI e do que o CDI. Vamos colocar o Ibovespa, vou colocar o Ibov aqui, o índice do nosso principal bolsa de valores brasileira, a Bovespa, vamos colocar aqui o índice Ibov. Bom, o Ibov teve um rendimento de 84%, então o Ibov rendeu quase igual ao VISC11. E bateram com grande vantagem o CDB de 110% de CDI e o CDI puro também. Bom, agora a gente fazendo o valuation do fundo imobiliário do VISC11. Eu já coloquei as informações aqui, a NTNB de 5,46%, que é a de 2035, que está nesse atual momento. O spread é o risco, tá? Quanto que você quer de prêmio a mais do que o título público. Pensa comigo, o título público, IPCA+, que é a NTNB, é o rendimento livre de risco do Brasil. Pô, é um investimento emitido pelo governo, pelo soberano governo. Então a gente considera o investimento mais seguro do Brasil. E para a gente investir fora disso, investir, por exemplo, no fundo imobiliário que carrega mais risco, a gente espera ter um ganho superior, ou seja, um rendimento a mais, um spread. Nesse caso, o spread aqui pode variar de 2 a 4% nos fundos imobiliários. Vai depender do risco. Quanto maior risco, mais próximo de 4, quanto menor risco, mais próximo de 2. Bom, o fundo de shopping, ele é varejo, né? Varejo, ele tem ali, infelizmente, vários ciclos, né? Várias coisas podem impactar, então de fato é um setor mais arriscado. Então aqui no nosso cálculo, coloquei um spread de 3,5%, ou seja, considerando o VISC11 bem arriscado, mas ele não é tão arriscado assim, mas por se tratar de varejo, infelizmente comércio, varejo é mais complicado. A gente colocou um spread de 3,5%, o rendimento projetado para o próximo ano eu coloquei R$1 ao mês, você viu lá no relatório que eles projetam um rendimento até de janeiro a junho de R$1 a R$1,10 por mês, então considerei aqui o mínimo que eles colocaram, R$1, então projetando um rendimento para os próximos 12 meses de R$12 a cada cota, e que chegou num preço justo aqui de R$ 133,93. Então você pode ver que de fato pode estar apresentando um belo desconto, porque hoje o VISC11 no mercado secundário ele está sendo negociado aí a R$120. E teve valorização, né, reavaliação patrimonial, que agora o VP dele aqui vai para uns R$128. Então para você ver que às vezes pode estar apresentando uma boa oportunidade, vale lembrar que não se trata de nenhum tipo de recomendação, faça a sua análise como eu fiz, abre o relatório gerencial, estude, analise, que aí sim você vai conseguir chegar na sua conclusão, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, te vejo no próximo vídeo.